Ei, irmãozinho! Tudo bem com você? Se você chegou aqui nesse vídeo por conta desse título, é porque você é um novo na fé. Eu não sei quando aconteceu o seu encontro com Jesus, se você estava na sua casa assistindo alguma coisa, ou se você foi até uma igreja, você ouviu a mensagem e o apelo, ei, quero aceitar a Jesus, e de repente você estava ali, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. A questão é a seguinte, muitas pessoas não sabem o que fazer depois disso. Foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Aceitei Jesus e agora eu quero comunicar a vocês os próximos passos na sua jornada cristã. Uma coisa muito importante que você precisa saber é que agora que você aceitou Jesus, você precisa de um manual de instrução para a sua vida. E o ser humano vem com um manual de instrução. E é esse aqui. Você precisa de uma Bíblia. Então você precisa descobrir um lugar onde vende uma Bíblia para você acessar uma Bíblia ou conversar com alguém, perguntar se tem uma Bíblia para deixar você usar por um tempo, enfim. Mas o importante é que de alguma forma você tenha acesso às Escrituras e você comece aqui a conhecer o autor e consumador da sua salvação. Aí você diz, Val, mas eu tenho Bíblia no meu celular, irmão. Não cai nessa cilada não, tá? O celular, ele nos distrai demais. E eu não digo que não é interessante você ter o aplicativo da Bíblia no seu celular, eu também tenho, mas são raríssimas as vezes a que eu tenho acesso a esse aplicativo, porque ali no celular, pessoas nos ligam, tem as redes sociais, que tá sempre ali com a notificação ativando, nos trazendo novas distrações. Então o ideal é que você tenha a Bíblia impressa e que você tire diariamente um tempo com o Senhor Jesus e passe a conhecê-lo cada vez mais. Jesus, ele é lindo, e eu sei que é por isso que você o aceitou na sua vida. E quanto mais você conhecer a Ele, mais você vai se apaixonar. E para conhecer mais Jesus, você precisa da palavra de Deus. Talvez você pense, mas por onde eu devo começar a ler? Por onde devo começar a estudar? Então eu recomendo para você começar a leitura pelos evangelhos. E eu recomendo para você o Evangelho segundo escreveu João. Então você vai abrir a sua Bíblia, tá? E você vai folhear a sua Bíblia. Se a sua Bíblia tiver Antigo e Novo Testamento, você vai descobrir quando você lê lá no índice se ela tem Antigo ou Novo Testamento, tá? Então eu já recomendo que você já abra assim no meiozinho dela. Aí você vai passando os livros. Aí você vai chegar no livro de Salmos, que é ali no meio. Você vai continuar. Daí você vai ver Mateus, depois vai ser Marcos, Lucas, João, ok? É esse livro da Bíblia que eu recomendo você começar a ler, João. Se você aceitou Jesus na sua casa, então você vai precisar conversar com alguém aí que você sabe que é cristão, passa a visitar algumas igrejas. Eu quero falar para vocês aqui, ó. Como eu sei que essa igreja é o lugar ideal para que eu fique, para que eu me afilie, para que eu vire membro? Bom, primeira coisa, você é um filho de Deus, então ore, peça ao Senhor para te dar direcionamento, fala, Senhor, eu aceitei ao Senhor Jesus, eu quero fazer as coisas corretas, me ajuda, me direciona para que eu possa encontrar um lugar, uma família, e o Senhor Jesus, ele vai orientar você. De parte, precisa ser muito perto, tá? Precisa ser a igreja mais perto da sua Bíblia. É um trocadilho, tá? Então, essa igreja precisa ser bíblica. Essa igreja precisa ter a Bíblia, essa igreja precisa ter a Bíblia como base. Nenhum outro ensinamento além da Bíblia, nenhuma ideologia, nenhum esoterismo, misticismo. Então, por isso é muito importante que você já comece a estudar a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te direcionar nessa nova fase. Afinal de contas,
O fato de você ter aceitado Jesus já é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, convenceu você que você é pecador, que você precisa de salvação em Cristo Jesus. Então, daí pra frente, tenho certeza que você está sendo direcionado. Você também chegou a esse vídeo por um direcionamento da parte dele. Aí talvez você pense, mas eu não preciso ir na igreja. Eu aceitei Jesus no meu coração, isso é o que importa, eu não preciso ir na igreja. Amado, não fica com esse pensamento não, tá? E gente que fala isso também, toma cuidado, porque isso aí são pessoas que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas. A igreja é algo que Jesus sonhou, que Jesus projetou para nós. Quando você vai lá no livro de Atos e você estuda os apóstolos pregando para as pessoas, o modo como eles se reuniam em comunidade, aquilo é lindo, isso é igreja. Nós somos chamados para fora, chamados para alcançar outras vidas e nós precisamos nos unir em comunidade para que nós possamos atingir este propósito, essa missão divina da parte do próprio Deus. Então, tem que ir na igreja? Sim. Aceitou a Jesus? Tem que procurar uma igreja? Sim, para que você possa passar a ser membro. Deixa eu te perguntar uma coisa, tem como você ser fitness sem malhar, sem fazer exercício, sem ir para academia e ter uma alimentação saudável? Não tem como. Ao mesmo modo, não tem como você falar, agora eu sou um cristão, e não ter igreja nenhuma, não congregar em lugar nenhum. Você precisa sim fazer parte de uma comunidade da fé, de uma igreja. Aí você me pergunta, Val, mas por que lá na igreja só tem gente errada? Eu já fui na igreja, eu me decepcionei demais, a igreja me machucou, me feriu. Eu sinto muito por isso, mas eu preciso te dizer a verdade. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas que reconheceram essa falha, se arrependeram e estão também agora sendo preparadas. Você também é uma dessas pessoas. Você também é imperfeito, você também é falho, mas é uma pessoa que reconheceu que sem Jesus não consegue. Para que nós possamos crescer na fé, só pode ser com aqueles irmãozinhos lá da igreja. Sabe por quê? Em Provérbios diz assim, que assim como ferro a ferro se afia, um irmão ajuda e ensina o outro irmão. É assim que a gente cresce. Ali nós temos momentos de alegria, temos momentos muito agradáveis, também temos às vezes momentos de decepções, de raiva. Mas todos esses momentos servem para nos mostrar e nos lembrar também que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa dificuldade. E é sempre bom lembrar que você e eu, a gente não tem corpo glorificado ainda, a gente não virou anjo. Então, todos estamos ali para ajudar uns aos outros, compartilhando essa mesma fé em Cristo Jesus. E acredite, sobre às vezes ter decepções, eu já estive nesse lugar que você está, mas eu percebi que eu estava olhando para o lugar errado. Então não olhe para o lugar errado, olhe para Jesus. Jesus mesmo diz na palavra dele, aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Então olhe para Cristo, olhe como ele é bom, gentil, amoroso. Aí, digamos que você está visitando aquela igreja por algum tempo, você amou aquela comunidade, amou aqueles irmãos na fé e decidiu, é aqui que eu vou ficar, essa vai ser minha casa de oração, esses irmãos aqui vão ser a minha família. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa se tornar membro dessa igreja, tá? Então, conversa com o líder, com o pastor, fala que você se sente bem ali naquela casa. As igrejas, ela tem o que nós chamamos de usos e costumes. Por exemplo, você precisa observar, essa igreja onde eu estou indo, quais são os usos e costumes da igreja? Não estou falando de doutrinas bíblicas, porque as doutrinas bíblicas, ela é geral, tá? Ela é geral para todas as igrejas que nasceram da palavra de Deus. Por exemplo, as mulheres devem se vestir com modéstia,
né? Sempre tomando cuidado para não estar mostrando muito o corpo, então sendo modesta. Isso é uma doutrina bíblica, isso não é algo que a igreja inventou. É isso que está na palavra de Deus para nos instruir. Mas às vezes, algumas igrejas não permitem, por exemplo, que as mulheres usem calça. Outras igrejas também não permitem que as mulheres usem algum tipo de acessório. Então, se você se propôs a fazer parte dessa família, você precisa, a partir de agora, também trazer para sua realidade esses usos e costumes. Ai, Val, mas eu não concordo. Bom, então se você não concorda com isso, você precisa pensar antes de querer se tornar membro dessa denominação. Eu acredito assim, quando eu vou na casa de alguém para jantar e a pessoa me falou assim: olha, Val, aqui na minha casa nós jantamos 7 horas da noite. Eu não posso chegar lá 9 horas da noite e querer ser servida, porque isso é uma falta de respeito da minha parte. Nós precisamos aprender a obedecer e a respeitar o lugar em que nós estamos. Se aquela igreja, quando você entrou, você já sabia que ela tinha esses usos e costumes, como por exemplo, de não aceitar que as mulheres usassem calça, você não pode ser desrespeitoso ao ponto de falar não, porque isso aí tem que ser mudado, ou porque eu não vou obedecer essa regra. Porque aí você vai estar causando já um comportamento muito ruim dentro dessa denominação. Então, seja respeitoso com o lugar onde você vai, por isso é tão importante você escolher qual é a igreja que você vai fazer parte, qual é o lugar que você vai passar a ter os seus cultos e passar a ter comunhão um com os outros, com seus irmãos na fé. Aí você já tá indo lá na igreja, né, há algum tempo, e com certeza já deve ter ouvido falar sobre o quê? O batismo nas águas. Quando você estiver lá, você vai ouvir sobre o batismo nas águas, você vai começar a observar que tem pessoas que passam por esse batismo. Como que é? Por que esse povo fica mergulhando e saindo desse jeito dessa água? O que é isso? É assunto para o nosso próximo vídeo. Então, fica ligado que no próximo vídeo eu vou falar para vocês por que eu devo me batizar.